Olá pessoal, mais uma aula de estatística básica. Meu nome é Alessandro Saad e o tema da aula de hoje é histograma e o polígono de frequências. Vamos à aula? Então, nós vamos ver a representação gráfica de uma distribuição de frequências. Uma distribuição pode ser representada graficamente pelo histograma e pelo polígono de frequências. O histograma é formado por um conjunto de retângulos justapostos. Mas o que é isso? Esses retângulos justapostos são retângulos que ficam grudados um no outro, sem espaço entre eles. Tá? É um gráfico, né? De colunas, onde esses retângulos ficam um grudado no outro. Então, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios dos intervalos de classe. A largura dos retângulos são iguais às amplitudes dos intervalos e a altura corresponde às frequências das classes. Bom, o polígono de frequência é um gráfico em linha, sendo as frequências marcadas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas pelos pontos médios dos intervalos de classe. Nós vamos ver isso agora em um exemplo, tá bem? Então, o exemplo. Feita uma pesquisa sobre as massas em quilogramas de 20 pessoas, os resultados estão na seguinte tabela. O rol, isso aqui é um rol, né? Notem que o menor valor é 52 e o maior valor é 80. Né? Então, nós vamos fazer uma distribuição de frequências. A sugestão que eu fiz aqui foi começar em 50 e com a amplitude de cada intervalo sendo 6. Então, foi de 50, né? De 6 em 6, 50 a 56, né? 56 a 62, 62 a 68, 68 a 74, 74 a 80. Notem que, como o 80 fazia parte, né, o 80 estaria na próxima classe, para mim não fazer uma nova classe só para contemplar o 80, eu fiz o que? O intervalo fechado. Eu fechei aqui o 80. Tá? Então ficou fechadinho aqui o 80. Então isso quer dizer que o 80 está nesta última classe. Tá bem? Aqui são as frequências observadas, né? Quantas pessoas tinham entre 50 e 56 quilos. No caso foi 2. Na segunda classe foram 3, depois 7. Na quarta classe foram 5. E na última classe foram 3 pessoas com peso entre 74 e 80 quilos. Bem? E aqui uma terceira coluna indicando o ponto médio de cada classe. Bem, esse exercício já foi feito na atividade anterior. Entre 50 e 56, o ponto médio é 53, depois 59, 65, 71 e 77. Bem, vamos ver como é que fica então o histograma e posteriormente o polígono de frequência no próximo slide. Então, olhem só, aqui eu coloquei a tabela, tá? Reduzidinha a tabela, a distribuição de frequência, e vamos ver como é que fica o histograma. O histograma, pessoal, é o seguinte: aqui eu tenho o plano, como se fosse o plano cartesiano, o eixo X com as massas e o eixo Y com as frequências observadas, tá? Ou seja, a frequência e aqui as massas, Então, notem que eu fiz o quê? De 50 a 56, então eu marquei aqui, 50 a 56, depois de 56 a 62, depois 62 a 68, 68 a 74, 74 a 80. Vocês podem notar que esses segmentos aqui, essa base tem a mesma largura, ou seja, são 6 unidades, né? A mesma largura para cada retângulo, né? Ele tem a mesma largura, tá? Agora, a altura vai corresponder à frequência. De 50 a 56, a frequência foi 2. Então, aqui, 50 a 56, frequência 2, a altura vai ser 2. São as duas pessoas que tinham essa massa, né? 56 a 62, são 3. Então, a altura, 3. Aqui, 3. De 62 a 68,
a altura é 7, porque são 7 a frequência. Ó, 7. Ó. De 68 a 74, ó, nós temos 5. Então a altura aqui, ó, vai ser 5. Aqui o retangulinho. Tá? De 74 a 80, a altura é 3. Então ficou aqui 3. Notem que esses retângulos, ó, eles são um grudado no outro. Isso que é a ideia do justaposto, ou seja, um grudado no outro, sem ter espaço entre esses retângulos. Ó. Então, a lateral de um retângulo já vai ser a lateral do outro. Ó. É como se fosse parede com parede. Tá? Então, são grudadinhos no outro, não tem espaço entre eles. Tá bem? Então, esse gráfico de colunas com elas juntinhas, isso aí é chamado de histograma, está marcado aqui, ó, o histograma. Então, na verdade, histograma é tudo isso aqui, ó. Bom? Bem, já o polígono de frequências, ó, o que a gente fez? Nós marcamos os pontos médios, ó. Onde nós marcamos os pontos médios? Bem na altura máxima do retângulo, ó, 53, aqui, ó, 59, 65, bem acima, né, ó, 71, 77. Para fechar o nosso polígono, nós criamos mais 2 pontos médios. É como se fosse o ponto médio da classe anterior, uma classe que não existe aqui, ó, e uma classe posterior que também não existe. Notem vocês que o ponto médio, ele aumenta, ó, de 6 em 6, ó, na verdade o tamanho da amplitude, ó, de 6 em 6 ele está aumentando, né? Então aqui eu vou botar 6 unidades a menos, como se fosse um ponto médio de uma classe anterior. Ó, 6 unidades a menos ficaria em 47. Tá? E depois 6 unidades posterior, ó, 77 mais 6, que daria 83. Tá? Então nós vamos marcar aí no eixo do X, ó, o 47 e posteriormente o 83. Depois nós unimos esses pontos, ó, aqui, ó, do 47 até o 53, tá? Do 53 até o 59, do 59 até o 65, depois 65 até o 71, 71 até o 77 e o 77 até o 83, tá? Em linha reta, tá? Ou seja, vai fazendo segmentos de reta, tá bem? Depois de fechado isso aqui, ó, esse gráfico de linhas, ele é chamado de polígono de frequência. Tá? A gente pode utilizar tanto o histograma quanto o polígono de frequência. Geralmente eles ficam juntos, o histograma e o polígono de frequência. A gente costuma colocar no mesmo sistema, mesmo plano cartesiano, tá? Então era isso, tá? Então é assim que a gente constrói o histograma, tá? Lembre-se que os retângulos têm que ter a mesma largura, cada retângulo tem que ter a mesma largura. Não posso fazer um retângulo mais estreito, mais um fininho, outro mais largo, tá? Tem que ser tudo a mesma largura para que o histograma seja bem feitinho. Bom? Bem, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tanto no grupo do WhatsApp, quanto lá no Google Classroom, ou por e-mail. Tá bem? Vocês podem fazer perguntas tanto no grupo, quanto lá no privado. Tá? Tudo de bom para vocês. Espero que vocês consigam fazer a atividade que vai estar lá no Classroom, uma atividade bem pequena. Se tiver dúvidas, me procurem. Tá? Não tenho receio, né? Eu estou pronto para ajudá-los. Bom? Tchau!